trabalho, né? Direito do trabalho, que é um direito ou é um dever, né? Até hoje ainda não há muitas dúvidas doutrinárias quanto a essa questão. Será o trabalho um direito? Será o trabalho um dever? Né? Então, nós temos aí, o importante é que o trabalho, ele vem, segundo as correntes majoritárias, vem da palavra tripalium. Tripalho era um instrumento de tortura, né? Onde as pessoas eram torturadas. Então, na verdade, hoje o trabalho tem um sentido assim de esforço, um sentido de traduzir um esforço em busca de uma meta, em busca de alguma coisa. E dependendo do ponto de vista analisado, o trabalho é um fator importante dentre os fatores que compõem o direito à dignidade humana, né? A preservação da dignidade humana, prevista lá no artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal. Então, o trabalho é um direito previsto no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, né? Diz que qualquer tipo de atividade que seja lícita, né, ou seja, prevista em lei, é considerada um trabalho. Então, ela vem do esforço, né? Nós temos aí o Código Brasileiro de Ocupações, que traz aí as profissões, inclusive, lá na CBO 519-805, 519-805, nós temos a profissão reconhecida de profissionais do sexo, né? Então, lá nós temos, na CBO, que como é que a brasileira de ocupações lá na verdade, nós temos a CBO, né? Botem aí no Google para fazer uma pesquisa, CBO 519-805, e vai aparecer aí os profissionais do sexo, né? Um cadastro, eu não estou lembrado direito do termo, mas é importante o número 519-805. É um trabalho, se está conforme prevê o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, é um trabalho. Então, o trabalho, ele significa esforço, né, em razão de algum objetivo, e um dos objetivos que nós temos é o trabalho. Então, nós temos várias formas de trabalho, nós temos trabalhadores no sentido genérico, né? O próprio contrato de trabalho, previsto lá no artigo 442 da CLT, contrato de trabalho, né? Embora nós analisemos quando buscamos o entendimento sobre esse tipo de contrato como um contrato de emprego e não de trabalho, mas está escrito lá, contrato de trabalho, né? Temos aí obrigação, até, por exemplo, a pessoa que está no sistema prisional, está preso, pelo que prescreve o artigo 28, né, da Lei 7.210 de 84, é um direito trabalhar. Então, o preso tem direito de trabalhar, inclusive ele deve trabalhar, pelo que prescreve o artigo 39 da Lei 7.210 de 84, e com isso garantir a subsistência, né, dele, da família, pagar as dívidas do Estado. Então, veja que existe esse arcabouço jurídico, né, que diz que o preso, inclusive, pode até e vai ganhar salário, embora seja o salário lá inferior a 1/4 e tal do salário mínimo vigente, que hoje nós temos aí na medida provisória 919, né, que foi transformada na lei 14.016, se não me engano, 14.010, é a lei que traz aí o salário mínimo de hoje de R$ 1.045, era a medida provisória 919, né? Então, vejo que o trabalho, ele é um componente importante quando se fala no princípio da dignidade humana, né? Que é um princípio do direito natural, né? Dos direitos humanos, né? A busca da dignidade humana, né? Então, isso é importante, aqueles direitos que vêm através das gerações, né? Primeira geração, nós temos lá, depois lá no século XVII, os direitos chamados direitos políticos, né? Aqueles direitos contra o Estado, né? O que preserva-se até hoje, principalmente na Lei 10.406 de 2002, depois tivemos o direito de primeira geração, então, como eu falei, o direito à liberdade, depois nós tivemos o direito à igualdade na segunda geração, né? A terceira geração nós temos o direito à fraternidade, né? Que é o direito aí, direito genérico, direito difuso, né? Conforme prevê o artigo 81 da Lei 8.078, o direito difuso é aquele direito que não tem um destinatário, né? Todos são destinatários, né? Então, nós temos essa questão aí muito envolvida no dano ambiental, lá do decreto 6.514, né, onde o dano ambiental ele é caracterizado como
um dano de lesão difusa, ou seja, atinge a todos, não se sabe exatamente quem é o atingido e nem o tempo que a pessoa será atingida, né? Então, nós temos aí a terceira geração. Também temos o direito genético, né, o direito bioético e tal, da Lei 11.105, por exemplo, né, que não passou pelo crivo do STF, e temos também o direito aliás, esse direito de quarta geração, né, o direito da tecnologia, né, o direito de terceira geração, o direito à fraternidade, onde nós temos o interesse coletivo, interesse difuso e tal. O direito de quarta geração é o direito à tecnologia, né, o direito surgiu aí, está lá no artigo 218 da Constituição Federal, tem um longo histórico, né, mas não é o caso. Temos aí a Lei 10.973, que foi modificada aí recentemente pela Lei 13.243, né, trazem aí um incentivo à inovação, à tecnologia e tal. E temos o direito de quinta geração, que é o direito à paz, né, que é um direito importante hoje, é o direito à paz. Então, o direito de quinta geração. Todos esses direitos, eles compõem o respeito a um princípio, o princípio mor da Constituição Federal, da nossa Constituição cidadã, que é o princípio da dignidade humana previsto no artigo 1º, inciso 3º, né? E o direito ao trabalho é um desses componentes, conforme prevê o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, né? Então, veja que essa palavra latina, tripalho, era uma tortura, então trabalhava, naquela época significava uma tortura, né? Só as pessoas de classes menos favorecidas que tinham que trabalhar, né? O charme era não trabalhar, o charme era não fazer nada, né? Então, veja que já temos isso desde o tempo lá dos romanos e tal, essa questão toda aí, que é uma questão histórica, e hoje nós veremos aí, continuaremos com a nossa análise sobre o direito do trabalho, e veremos aí a questão salarial, que nós já vimos, previsto lá no artigo 457 da CLT, também previsto no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, e lá na CLT nós ainda temos o salário no artigo 76, né? Então, o artigo 76, combinado com o artigo 457, ambos da CLT, mais o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, nós temos aí o pontapé inicial para qualquer tipo de análise a respeito do salário, né? O importante é o que está no artigo 7º, inciso 6º, artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, que diz que é vedada, ou seja, é proibida a irredutibilidade salarial, né? Então, a princípio, né, o patrão não pode reduzir o salário do empregado, o patrão não pode reduzir de forma nenhuma o salário do empregado, a não ser, e aí nós temos aquela previsão lá do artigo 8º, inciso 4º da Constituição Federal, que os sindicatos devem participar de toda a negociação aí envolvendo negociação coletiva, né? Coletiva, não fala individual, fala em coletivo, né? E essa negociação salarial, ela poderá, sim, sofrer redução, uma vez que seja ou por convenção coletiva de trabalho, né, ou por ação coletiva de trabalho. Então, veja que o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal prevê que o salário pode, sim, ser reduzido, mas não por vontade do patrão, não por vontade do empregado, não pelo empregado aceitar essa situação e achar normal, né? Mas sim, só poderá ser reduzido por convenção coletiva de trabalho prevista no artigo 611 da CLT ou prevista no artigo 611, parágrafo 1º, quando fala do acordo coletivo de trabalho. Então, nós temos aí o artigo 7º, inciso 6º, né, e temos também lá no artigo 7º, inciso 26, o direito ao reconhecimento. Então, todos os trabalhadores urbanos ou rurais, né, eles têm o direito ao reconhecimento das convenções coletivas de trabalho ou dos acordos coletivos de trabalho. Então, vejo que a necessidade da Constituição Federal trazer isso escrito, né, no artigo 7º, inciso 26, porque talvez a última classe que tenha sido favorecida com isso tenha sido a classe dos empregados domésticos, né, que antes tinha previsão lá apenas no artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal. Hoje não, hoje nós temos uma lei complementar, a Lei Complementar número 150 de 2015, a Lei Complementar 150 de 2015,
nos traz aí o respeito por parte do capital, do patrão, do empregador, né, às normas coletivas referentes aos trabalhos, aos trabalhadores, né, dentro das suas categorias. Então, vejo que a Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 26, trouxe exatamente que é um direito do trabalhador o reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e das ações coletivas de trabalho. Do artigo 611 da CLT, as convenções coletivas de trabalho, e o artigo 611, parágrafo 1º, os acordos coletivos de trabalho. Né? Qual é a diferença de convenção coletiva de trabalho para acordo coletivo de trabalho? A convenção coletiva de trabalho, ela envolve sindicatos, então é um negócio jurídico, né? É uma negociação jurídica, inclusive na análise de qualquer convenção coletiva de trabalho ou qualquer acordo coletivo de trabalho, na forma do que prescreve o parágrafo 3º do artigo 492 da CLT, artigo 492, parágrafo 3º, deve ser feita aquela análise que é feita em todo e qualquer contrato, né, qualquer contrato, que é a análise do artigo 104 da Lei 10.406 de 2002. O que diz o artigo 104 da Lei 10.406 de 2002? Diz exatamente que todo e qualquer contrato, assim como tem também na convenção coletiva de trabalho e no acordo coletivo de trabalho, pelo mandamento explícito no artigo 3º da Lei do artigo 492 da CLT, nós temos aí que deve ser analisado se os agentes são capazes, né, se o objeto é lícito e se a forma é prescrita e não proibida por lei, se a forma é prescrita e não defesa por lei, né? Então, veja que nós temos aí a primeira análise que se faz em relação ao acordo coletivo de trabalho, lá do artigo 611, parágrafo 1º, ou a convenção coletiva de trabalho do artigo 611 da CLT, então nós temos aí, tem que verificar aquilo que prescreve o artigo 104 da Lei 10.406, para qualquer tipo de negócio jurídico, haja vista que essas convenções coletivas de trabalho do artigo 611 da CLT e os acordos coletivos de trabalho do artigo 611, parágrafo 1º da CLT, eles caracterizam-se como negócios jurídicos. Portanto, a primeira observação que deve ser feita está lá no artigo 492, parágrafo 3º da CLT, que é aquilo que consta no artigo 104 da Lei 10.406 de 2002, que exatamente se o os agentes são capazes, o objeto é lícito, e se as formas, ou a forma é prescrita em lei, e não proibida em lei, não é verdade? Então, nós temos aí no artigo 104, isso serve para os contratos, serve para as convenções coletivas de trabalho, serve para os acordos coletivos de trabalho. O que é uma convenção coletiva de trabalho? A convenção coletiva de trabalho é um negócio, entre uma discussão, né, entre os sindicatos, sindicato patronal dos patrões de um lado, sindicato dos trabalhadores do outro. Então, nós temos aí uma representação de uma categoria, né, dentro daquilo que prescreve o artigo 511, né, o artigo 511 da CLT, artigo 511 da CLT, nos traz os contratos, né, os contratos que são os acordos coletivos de trabalho, ou os contratos que são os acordos coletivos de trabalho. Então, a convenção coletiva, convenção se dá entre os sindicatos. Então, de um lado, o sindicato dos patrões, patronal, do outro lado, o sindicato dos trabalhadores, por representação, por classe, né? Já no acordo coletivo de trabalho do artigo 611, parágrafo 1º, nós temos o acordo. O acordo, na verdade, é entre um sindicato dos empregados e uma empresa. Então, veja que não se dá entre dois sindicatos, se dá entre um sindicato e uma empresa, né? Sindicato dos professores do ensino superior privado, vai lá discutir cláusulas de um contrato com o Verse, né? Então, veja que nós temos aí, de um lado, um sindicato, do outro lado, uma empresa. E quem serão os beneficiários? Ou quem serão, na verdade, essa negociação ela será coletiva, porque tem ali exatamente a identificação, né? Então, veja, tomando por parâmetro o que prescreve o artigo 81 da Lei 8.078,
que é muito usada na Lei 7.347, que é a ação civil pública, né? O interesse coletivo. Então, veja que o acordo coletivo de trabalho, ele é mais voltado para o interesse coletivo.